A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais polêmicos e mais importantes para a sociedade brasileira. Vamos falar sobre divórcio, a apostasia do amor. Vamos tratar deste assunto à luz de Mateus, capítulo 19, versos 3 a 12. E eu gostaria que você convidasse a sua família, ligasse para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra, não apenas para a igreja brasileira, mas para toda a nação brasileira. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Yan Ko, pastor da Igreja Presbiteriana Água Viva em São Paulo. Reverendo Yan Ko é coreano e está no Brasil já há algum tempo. Mas eu quero falar de uma coisa que aconteceu na Coreia. Mas antes de falar da Coreia, qual o seu conceito de avivamento espiritual? O avivamento é nada mais realização da vontade de Deus aqui na Terra. Quando Deus realmente ele decide interferir diretamente seu período e seu devido tempo, aí sim, ele pega uma nação, pega uma região, uma cidade, até simplesmente uma igreja, um indivíduo, ele usa e para ele divulgar o que vai acontecer e o que vai ser usado como sua ferramenta de Deus. Reverendo, muitas coisas se falam da Coreia, existem livros escritos sobre o avivamento da Coreia, mas o que foi o avivamento da Coreia e em que esse avivamento mudou a nação coreana? Pelo menos tem 3 pontos essenciais. Primeiro, o povo tem que clamar. Deus é muito, entre nossa linguagem, Deus é muito cavalheiro, muito gentil, é muito educado. Se o que a gente não quer, Ele não dá. A gente tem que desejar. Primeiro, o povo está em uma situação desesperadora que realmente busca esse avivamento. O segundo ponto, liderança da igreja, que é muito importante. Nenhuma entidade crescerá sem filosofia dessa liderança. A liderança tem que saber. E assim, nós temos que diferenciar o que é missão, o que é visão. Missão é universal, missão é única. O que realmente Deus quer salvar até sua segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas visão é como nós chegaremos a essa missão. Então, é o caminho, o seu percurso. Então, cada igreja, cada nação tem que ter sua visão para chegar a essa missão. E o último é, nada mais, a operação de Deus e Espírito Santo. O homem tem que ser inspirado. O homem tem que ser pegado pela mão de Deus, sabendo que suas dificuldades aqui na terra, os seus obstáculos, mas sabendo que realmente tem essa fé que Deus e Espírito Santo operarão na sua vida. Sem fé, jamais alegrará nosso Deus. O que o avivamento que aconteceu na Coreia mudou na vida do coreano enquanto indivíduo, enquanto a igreja, enquanto nação? Muito bem, Coreia era uma nação desgraçadamente pobre até décadas de 1970. Não é muito tempo, não. Aliás, minha família saiu da Coreia por causa da pobreza. O Brasil, uma nação que recebia, uma nação feita de imigrantes, então nós somos os últimos imigrantes aqui no Brasil. E pobreza, o povo estava sofrendo da pobreza, o povo estava sofrendo de esse idealismo comunista, capitalismo, todas essas coisas. Ainda tinha confusão de seitas, muitas religiões. Eu me lembro, mesmo que eu era adolescente, um rapaz, que naquela época de décadas de 1970 tinha mais de 20 Jesus Cristo na Coreia. Isso quer dizer que cada seita, cada líder colocava como sua igreja dominante do mundo, como segunda vinda de Jesus Cristo já aconteceu. Então, olhando assim, o Brasil, nessa nação, a gente precisa alertar um pouco. Nós temos esse boom de pentecostalismo, até neopentecostalismo, até muitas igrejas comerciais. Também tem boas igrejas que choram por isso. E assim, o povo está desejando realmente ser ungido por Deus, realmente precisa
a liderança da igreja despertar e assumir essa responsabilidade. Uma das coisas que a gente sabe da Coreia é que Deus mudou a sua história, os seus dirigentes se tornaram dirigentes da nação coreana, mas, acima de tudo, a nação foi impactada com a diminuição da violência, com a melhoria na educação. Como isso se deu lá na Coreia? Realmente, a igreja tomou sua postura, realmente tendo essa compaixão do coração do Senhor Jesus Cristo, chorando pela sua própria nação, toda a sua tragédia, vendo o povo não educados. Então, a igreja não é somente onde preocupava a vida espiritual, mas a vida cotidiana, a educação. E assim que passou o tempo, hoje em dia também, hoje, é presidente da Coreia, é presbítero. E muitos ministros, generais, são presbíteros, diáconos, simplesmente bons cristãos. Então a igreja investiu nas pessoas, o que Jesus Cristo investiu nas pessoas. Sem pessoa, todos são eventos. A gente tem que focalizar para realmente um crescimento da pessoa holisticamente, integralmente. Isso quem pode fazer? A igreja. A igreja pode entrar. A igreja preocupa não com conhecimento e informações das pessoas. Nós preocupamos com ser humano. Ser humano, nada mais, é o Senhor Jesus Cristo que veio aqui na terra. Ele é ser humano. Deus deixou todas essas coisas, veio até aqui para mostrar quem nós somos. Então, nessa situação, realmente a igreja tem muita responsabilidade. Reverendo Cole, nosso tempo se acabou, mas para falar de algo que aconteceu de forma portentosa, como na sua nação, e o nosso anseio, o nosso desejo, é que Deus faça o mesmo avivamento que fez na Coreia, faça no Brasil, para mudar a sorte dessa nação. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e voltamos com a mensagem que Deus preparou ao seu coração, hoje através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu preciso de Jesus para do perigo me guardar. Nele eu vou confiar, sim, preciso. Quando dele eu precisar, sempre está pronto para ajudar. Em Jesus vou descansar, sim, preciso. Jesus Cristo perto está, no temor e na aflição, consolando o coração com alegria. Jesus Cristo é tão fiel e ao meu lado ficará. Ele me concederá vida nova. Jesus Cristo perto está, no temor e na aflição, consolando o coração com alegria. Meu Jesus é tão fiel e ao meu lado ficará. Ele me concederá vida nova. Eu preciso de Jesus. Conforme nós anunciamos, nós vamos tratar hoje sobre divórcio, a apostasia do amor, à luz de Mateus, capítulo 19, versos 3 a 12. O índice de divórcio está crescendo no mundo inteiro. Em alguns países, como a América,
Já passa de 50% o número de pessoas que se divorciam. Em alguns lugares, como no Brasil, muitas pessoas se unem numa relação estável, num concubinato e não consideram mais o casamento legal como algo importante para a constituição de uma família. O divórcio está crescendo em todas as faixas etárias e até mesmo na terceira idade. Nos últimos 5 anos, o índice de divórcio cresceu 50%. Não há mais fase segura no casamento. A instituição do casamento está cada dia mais sendo bombardeada pela mídia, pelo relativismo moral, pelo descalabro dos costumes. E nós precisamos olhar este assunto à luz da palavra de Deus, dos preceitos de Deus, da lei de Deus, e não apenas conforme os preceitos desta sociedade relativista e sem os parâmetros e sem os absolutos da verdade de Deus. Mateus 19 trata desta matéria. E Jesus tinha deixado a Galileia e ido para a Judéia, para a região próxima ao Jordão, exatamente onde João Batista pregava. E João Batista denunciou o relacionamento ilícito do rei Herodes, que tinha estado numa relação de adultério com a sua cunhada, e por denunciar esse pecado de infidelidade conjugal do rei, João Batista foi preso, João Batista foi decapitado. Os fariseus agora chegam para Jesus, querendo colocar Jesus contra Herodes e colocar Jesus contra Moisés, colocando uma pergunta de algibeira, uma pergunta apenas com intenções de apanhar Jesus no contrapé, tentando tirar de Jesus uma resposta que pudesse incriminá-lo. E a pergunta foi esta: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Esta pergunta também estava endereçada para que Jesus se posicionasse diante de 2 escolas rabínicas muito conhecidas na época, a escola do rabino Hillel e a escola do rabino Shammai. A escola de Hillel era liberal, um homem podia divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo. A escola de Shammai era uma escola conservadora e apenas a infidelidade justificaria um pedido de divórcio. Em outras palavras, também os fariseus queriam que Jesus se posicionasse numa ou noutra escola. Jesus Cristo não responde à pergunta dos fariseus entrando no esquema dos fariseus. Ao contrário, ele devolve a pergunta para eles assim: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Jesus Cristo está mostrando uma coisa importantíssima aqui. Em vez de ele entrar no assunto de divórcio, ele chamou os seus contendores a voltar-se para a Bíblia, a voltar-se para a palavra, a voltar-se para as Escrituras. Não tendes lido? E quando Jesus volta para a Bíblia, ele não volta para a Bíblia para discutir divórcio, ele volta para a Bíblia para discutir casamento. O grande problema da sociedade brasileira e mundial é que se fala muito de divórcio sem entender primeiro o que é casamento. Nós temos um número explosivo de divórcios porque nós não paramos para refletir o que é casamento. Se nós não entendermos o que a Bíblia ensina sobre casamento, nós vamos então ter uma noção errada de casamento e vamos nos apressar rumo ao divórcio. O que é casamento? Jesus estabelece aqui alguns fundamentos, algumas pilastras, algumas colunas do que significa casamento. Primeiro, Jesus diz que casamento é uma relação heterossexual. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher. Casamento é a relação de um homem com uma mulher, de um macho com uma fêmea. Este é o preceito de Deus. Qualquer outro arranjo para tentar satisfazer as demandas da sociedade
está na contramão do projeto de Deus. Segundo lugar, o casamento, além de ser heterossexual, ele é monogâmico. A Bíblia diz, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, não às suas mulheres. Desde o princípio da criação, quando também Deus estabelece a dádiva da lei lá no Sinai, reafirma a monogamia. Quando a Bíblia diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não as mulheres do teu próximo, porque o casamento estabelecido por Deus e regulamentado por Deus é monogâmico. É assim também no período da graça, quando Jesus Cristo, ao ser interrogado sobre a matéria, reafirma o preceito da criação. E o apóstolo Paulo diz, num sentido de exemplo e modelo, que o bispo, que o pastor, que o presbítero deve ser marido de uma só mulher. Então, o casamento, além de heterossexual, ele é monogâmico. Mas Jesus prossegue e diz que o casamento também é monossomático, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De tal maneira que a relação sexual, que é proibida por Deus antes do casamento, por ser fornicação, e o relacionamento sexual, que é proibido por Deus fora do casamento, que é adultério, é agora legitimado no casamento. O sexo foi criado por Deus, ele é puro, ele é santo, ele é bom, ele é deleitoso e ele é uma bênção estabelecida por Deus para ser usufruída no contexto do casamento. Mas ainda Jesus estabelece uma quarta coluna do casamento, que é a indissolubilidade. O Senhor Jesus disse, e o que Deus ajuntou, não separe o homem. O projeto de Deus é de um casamento não até a primeira crise, não até a primeira briga, não até o primeiro desencanto. O projeto de Deus é que o casamento dura enquanto dura a vida. Ele é indissolúvel. Nós, muitas vezes, fragilizamos esses vínculos e nós, muitas vezes, criamos mecanismos para nos escaparmos da aliança e do jugo conjugal. Mas o propósito de Deus é que o casamento seja de fato indissolúvel. Quando a Bíblia fala o que Deus uniu, não o separe o homem, Jesus não está dizendo aqui que qualquer autoridade humana possa ter competência para desfazer o que Deus fez. A palavra homem na língua grega aqui é neutro. É o homem, é a mulher, é o conselheiro, é o pastor, é o sacerdote, é o juiz. Nenhum ser humano tem competência para desfazer o que Deus fez. Alguém argumenta assim, bom, mas o meu casamento foi feito apressadamente. Eu não consultei a Deus quando me casei. Me casei até contra a orientação dos meus pais. Ou eu era muito novo, inexperiente, não sabia bem o que estava fazendo. Então Deus não estava nesse negócio. Deus não foi aquele que estava por trás do meu casamento, colocando o seu aval nesta minha relação conjugal. É muito importante entender isso. Mesmo que você não consulte a Deus para fazer uma aliança, quando você faz esta aliança, Deus a ratifica. Então, você não tem autoridade dentro das Escrituras para desfazer o seu casamento com este argumento. Porque agora, feita a aliança, esta aliança é ratificada, ela é selada, e a Bíblia diz que Deus é testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua mocidade, e a Bíblia diz que Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. Então os fariseus voltaram para Jesus e fizeram uma segunda pergunta. Por que então Moisés mandou dar carta de divórcios e repudiar? Querem colocar Jesus contra Moisés. E Jesus responde, Moisés não ordenou, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. É importante entender isso, que os fariseus, que eram tão zelosos da lei, estavam fazendo uma leitura errada de Moisés. Há uma grande diferença entre ordenar e permitir. Moisés nunca ordenou o divórcio.
O divórcio não é uma ordenança divina. Deus instituiu o casamento, não o divórcio. O divórcio não é uma instituição divina, é uma permissão divina. E uma permissão divina por causa da dureza do coração. E o que é dureza do coração? É exatamente a incapacidade de perdoar. O propósito de Deus é que o casamento permaneça. É claro que não há casamento perfeito. Duas pessoas imperfeitas não podem formar uma relação perfeita. O casamento precisa de ajuste, precisa de investimento, precisa de renúncia, precisa de amor, precisa de cuidado, precisa de atenção. Muitas vezes se comete erros nesta relação e é preciso reparo, é preciso conserto, é preciso perdão. Mas quando os corações estão tão endurecidos que não conseguem perdoar, então o divórcio é uma necessidade nesta situação. E Jesus disse que o divórcio só vem por causa da incapacidade de perdoar. Mas não foi uma instituição divina, não foi uma ordenança da lei, não foi uma ordenança de Moisés. E Jesus deixa isso claro. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Em outras palavras, Deus não fez provisão para o divórcio. Deus instituiu o casamento. Estabeleceu princípios e normas que devam reger o casamento. Mas Deus não fez provisão para o divórcio. E Jesus Cristo deixa claro agora dizendo o seguinte, que qualquer homem que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Jesus está estabelecendo aqui uma cláusula de exceção para a legitimidade do divórcio. Ele está dizendo que aquele cônjuge que foi traído, vítima do adultério do seu cônjuge, aquele cônjuge que passou pelo drama da infidelidade do seu consorte, esse tem direito legal de se precisar, então divorciar-se e, obviamente, contrair novas núpcias. Este é o preceito de Jesus. Agora, se esse divórcio não foi por uma base bíblica, qual seja infidelidade conjugal, esse segundo casamento, aos olhos de Jesus, vai ser um adultério. Por quê? Porque a primeira relação não foi desfeita. Porque o primeiro casamento não foi desfeito, ele ainda permanece, mesmo que diante das leis dos homens ele esteja dissolvido, diante da lei de Deus ele jamais foi dissolvido. O apóstolo Paulo volta a este assunto na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, para dizer que existe uma segunda cláusula de exceção, que é o abandono irreversível e irremediável. No caso, o cônjuge que é abandonado tem liberdade para buscar a separação legal, o divórcio, e então contrair novas núpcias. Fora destes dois preceitos, quais sejam infidelidade ou abandono, o divórcio se torna ilegítimo aos olhos de Deus e um possível segundo casamento também ilegítimo diante dos preceitos da lei de Deus. O preceito de Deus é que o perdão é melhor do que o divórcio. Um casamento adoece, mas ele pode ser curado, ele pode ser restaurado. E este amor que talvez está murcho ou até seco, pode ser renovado pela ação bendita do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus derrama o amor no coração pelo Espírito Santo. O casamento adoecido pode ser tratado, pode ser curado, pode ser restaurado, porque onde há perdão, há cura, onde há perdão, há restauração, onde há perdão, há recomeço. O perdão é maior do que a mágoa, o perdão é maior do que o ódio, o perdão ele é maior do que qualquer drama existencial vivido no casamento. Não tome a decisão
de divorciar. Tome a decisão de perdoar. Tome a decisão de amar. Invista no seu casamento e você certamente verá as maravilhas de Deus no seu casamento e na sua família. Eu quero orar com você neste momento. Vamos orar juntos? Talvez você esteja vivendo um drama pessoal, talvez você esteja pensando em separação, em divórcio, talvez você esteja vivendo essa angústia na sua alma e esse drama na sua família. Ore comigo agora, neste momento. Deus querido, eu quero colocar a vida daqueles que nos assistem nas tuas mãos. E te pedir, ó Deus, que tu apliques esta palavra ao coração de cada pessoa que nos assiste, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja reconciliação, para que haja, Deus, a disposição de perdão, de amor, de companheirismo, de diálogo, de investimento, de renovo, de restauração. Que tu operes, meu Deus, o milagre do amor sendo derramado no coração pelo teu Espírito, para que aquele deserto volte a florescer, para que essas feridas sejam fechadas, para que estes abismos, ó Deus, possam ser tapados e aí se construam pontes de diálogo, de contato, de harmonia, de relacionamento, para que a tua glória se manifeste nesta casa, para que a tua bênção se estabeleça neste casamento e que um tempo novo da tua parte venha sobre esta família. Esta é a minha oração, Senhor, e o meu clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos de 3 a 12, o reverendo Hernandes abordou um sério problema que atinge as famílias contemporâneas. Mostrou que os fariseus queriam colocar Jesus contra Herodes e contra Moisés, pois João Batista já havia sido decapitado por posicionar-se contra o casamento ilícito do rei Herodes. Mostrou ainda que Jesus, em vez de tratar de discutir o divórcio, descreve o que é o casamento. Mostrou que o casamento, conforme instituído por Deus, é heterossexual, é monogâmico, é monossomático e indissolúvel. Enfatizou que Moisés não ordenou o divórcio, mas apenas o permitiu pela falta de perdão. Finalmente, reafirmou que as únicas cláusulas de exceção para o divórcio são a infidelidade, baseada em Mateus 19, verso 9, e o abandono, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 15. Divórcio, apostasia do amor. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD para a sua edificação, para presentear um familiar, um amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e adquira através da nossa loja virtual ou ligando de segunda a sexta no horário comercial para o nosso 0800 119 105. Também pelo nosso site, você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Também pelo nosso site, você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação em qualquer agência do Banco do Brasil na conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar com toda a sua família amanhã às 9 horas e participar da escola dominical e do culto matutino, aí começando às 9 horas, e à noite do culto vespertino, 18 horas. Entre no nosso site, www.verdadevida.com.br e clique ali em Procure uma Igreja. E encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Para você que participou do nosso concurso do 5º aniversário, informamos que já se encontra em nosso site a relação dos 100 felizardos que ganharam o DVD com o título Doutrinas da Graça. O tema do nosso próximo programa, um casamento cheio do Espírito de Deus. Esse é o tema. Até o próximo sábado, deste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.